Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência de mais de 15 anos de desenvolvimento de softwares para ajudar você e outras pessoas que estão começando nesta área para aprender programação de uma vez por todas, sem sofrimento. Eu sou Gustavo Furtado, eu sou o criador do blog Dicas de Programação, criei ele em 2013 e também tem um mini curso gratuito lá, que passou mais de 20 mil pessoas por esse mini curso de lógica de programação. Eu recebo e-mails constantemente de pessoas agradecendo por esse conteúdo que está disponível, né, gratuitamente lá. Além disso, eu criei também um curso, né, que a primeira turma já está a pleno vapor, o pessoal está aprendendo muito, chama Academia do Programador. E está muito legal, estou gostando muito do resultado deste curso, os alunos também, pelo feedback deles, eles estão gostando. A gente faz aí semanalmente 1, 2 ou até 3 aulas ao vivo por semana, de cerca de 2 horas cada uma, e o pessoal assiste do início ao fim, lá empolgadaço, criando seus primeiros algoritmos, aprendendo a programar. Tá? E o tema da live de hoje é justamente o jeito mais fácil de você começar qualquer algoritmo ou programa ou sistema que você está desenvolvendo. Pode ser para a sua faculdade, para a escola, o exercício que você está fazendo, ou um projeto mesmo, profissional, que você estiver trabalhando em alguma empresa. Tem jeito certo de começar qualquer programação. Antes de você sair querendo fazer tudo funcionar, você tem um jeito correto, né? Se você acompanhar o que eu vou falar aqui hoje na live, você vai entender que começando desse jeito o resto fica muito mais fácil, tá? E a motivação desse assunto foi uma pessoa que acompanha o material, ela chama Alana, e ela mandou no Facebook um algoritmo, um exercício que ela estava tentando fazer e estava travada, não estava conseguindo fazer. E o exercício era para implementar um controle de estoque. Só que, parecido com aquelas ligações que você faz para o banco ou para, sei lá, para a internet, provedor de internet seu, enfim, que tem aquele menuzinho lá no telefone, fala assim, digite 1 para tal coisa, digite 2 para outro assunto, digite 3 ou 9 para falar com o atendente. E tem também a opção de voltar ao menu anterior também. Então, antes, e isso era um dos requisitos do exercício da Alana, dessa aluna. E o interessante é que ela estava preocupada em implementar o controle de estoque, né, quanto de produto que tem, qual a quantidade que tem em cada produto, porque quando vende, faz uma venda, tem que ir lá e diminuir o produto, coisas do tipo. Ela estava tão preocupada e já tentando implementar isso aí que ela não começou a fazer pelo menu de opções que eu estava pedindo lá naquele exercício. E isso eu fiz pensar, putz, há muitos anos que eu começo qualquer programa, qualquer sistema, qualquer código, qualquer demanda de sistema que eu vou fazer, eu começo desse jeito, que eu vou te falar hoje. E para mim é tão claro, tão simples, que às vezes eu não percebo que as pessoas não pegaram ainda essa ideia, que é justamente começar qualquer sistema pensando no usuário, antes de qualquer coisa. Se eu der um roteiro para você agora, executar alguma coisa, executar uma atividade, sei lá, você vai fazer um bolo, se eu tiver lá, o que você tem que fazer? Por qual passo você começa? Pelo 5º passo? Pelo 2º passo? Você vai pôr no forno sem ter, sei lá, amassado o bolo lá? Eu não sei como é que faz bolo especificamente, mas entendeu a ideia? Você vai começar pelo passo número 1. Você vai começar pelo primeiro passo, pelo passo mais básico, né? Pega lá o que você precisa para você fazer o bolo, por exemplo, pode ser o primeiro passo. E com software é a mesma coisa. Qual que é a primeira coisa que o usuário vai ver? Qual que é o seu, como que você está cumprimentando o usuário? Como que você está se apresentando para o usuário? Como que o seu software se apresenta para o usuário? Ele é simples. Se o usuário vê a primeira mensagem que está aparecendo ali na interface do seu software, na tela do computador ali, do seu programa que você fez, a primeira mensagem ali, ela vai fazer sentido para o usuário? Porque embora você esteja programando um computador, um dispositivo eletrônico,
um algoritmo, no final das contas, esse programa ele vai interagir com um usuário, uma pessoa, ou um outro sistema, que por sua vez também vai ser desenvolvido por uma pessoa. Pegou a ideia já? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar no usuário, é ter empatia. Tá? Então, antes de implementar a parte complexa do sistema, que está tirando o seu sono, antes de implementar, por exemplo, no caso da Alana, implementar o controle de estoque, né, inteiro, lá, com variáveis de tudo quanto é tipo, vetores e etc., qual é a mensagem que você está apresentando para o usuário primeiro? Qual que é a interação com o usuário? Você apresentou o menu de opções que estava pedindo, por exemplo? Ou se for uma interface gráfica, né? Porque no visual ali, didaticamente, você faz com telinha preta, né? Você mostra na tela uma mensagem, coisa do tipo. Mas é o contato com uma pessoa que tem que estar na sua mente antes de você escrever a primeira linha de código. A primeira linha de código. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de geoprocessamento, eu prestava serviço, se eu não me engano, era para uma empresa pública que estava fazendo um projeto, acho que era a ANEEL, que é uma agência aí de energia elétrica, né? E eu não... O contato, antes de eu escrever a primeira linha do código, eu lembro que eu abri o Paint mesmo, aquele programinha que a gente usa para desenhar no Windows. Eu lembro que eu abri o Paint e comecei a desenhar a interface de usuário, a interface que o usuário ia utilizar, antes de escrever qualquer linha de código. Então, desenhei aqui, abri lá um retângulo, essa aqui vai ser a janela que você vai colocar a informação tal. Aqui vai ter uns botõezinhos, aqui vai ter um campo tal, aqui vai ter uma tabela. Então, eu desenhei ali aqueles componentes e eu lembro que... e era por e-mail. Eu pegava aquele Paint, aquela imagem que eu desenhei no Paint ali, né, bem simples, e mandava por e-mail. E a pessoa falou, putz, mas eu acho que aquele botão ele poderia fazer outra coisa, poderia ter esse outro botão para fazer esse tipo de coisa aqui, especificamente, e coisas do tipo. Então, eu lembro que foi uma interação muito legal até chegar bater o martelo, tipo assim, é essa tela que eu quero, e ela tem que funcionar assim, assim, assado. Beleza. Aí eu fui lá e fiz a tela na interface do sistema, era um sistema web, e implementei a tela, falou assim, nossa, perfeito, é tudo que eu precisava. Beleza, agora eu vou fazer ela funcionar. Então, antes de eu escrever a primeira linha de código, eu fui lá conversar com o usuário, para ver como que o sistema, como que ele sonhava, como que ele queria, qual que era o maior desejo dele de um sistema para resolver o problema dele. Perceba que antes de eu escrever a primeira linha de código, é empatia, você se colocar na posição do usuário, no lugar da pessoa que está ali por trás, que vai utilizar o seu programa, o seu sistema. Eu até gosto de falar, eu repito algumas vezes, se você tem aí um papel e caneta, anota isso que eu vou falar aqui agora. A linguagem mais importante que um programador precisa aprender, todo programador precisa saber essa linguagem para ter sucesso na carreira, é a linguagem para conversar com pessoas. Não é Java, não é JavaScript, não é Python, não é nenhuma linguagem de programação ou de marcação, HTML, enfim. É a linguagem que você interage com a pessoa. Tá? As startups, elas têm sucesso, relativo sucesso, porque elas cuidam muito bem dos seus usuários. Eu gosto de dar o exemplo do Nubank. O Nubank está revolucionando o atendimento bancário. É uma coisa que as pessoas tinham uma dor há muitos anos, há muito tempo, que era interação com o banco. Aí veio o Nubank e faz um sistema que ele lembra o seu aniversário, te dá parabéns. Que ele lembra o dia que, se você precisar, você perdeu o seu cartão, você abre o aplicativo e bloqueia o seu cartão e fica com uma paz de espírito tão grande que ninguém vai utilizar o meu cartão. Aí quando você encontra o seu cartão dentro de casa, por exemplo, beleza, se encontrou o cartão, você vai lá e desbloqueia. Olha que legal, um botão no aplicativo resolveu um problema que todas as pessoas tinham. E isso é pensar no usuário, é se colocar na posição do usuário, porque é uma pessoa que está ali, é uma pessoa que está utilizando aquele sistema. Então, a linguagem, anota, a linguagem mais importante que todo programador deve saber, precisa saber para se tornar um programador de sucesso, é uma linguagem de interação com pessoas. É saber se comunicar, saber conversar. Tá? Porque não adianta você fazer um sistema que não
que faz uma coisa muito louca lá internamente, que faz um cálculo muito grandão lá, enfim, qualquer uma coisa complexa. Só que se ele não interage bem com o usuário, é um sistema fadado ao fracasso. Entendeu? Então, eu vou mudar a tela aqui para a gente ver um pouquinho um código, tá? Ver uma interface gráfica com um código para vocês verem na prática mais ou menos do que eu estou falando, tá? Eu vou mudar aqui para a tela do meu computador. Esse software aqui é o Visualg, tá? Quem não conhece, é uma plataformazinha, né, para você escrever algoritmos em português. Didaticamente é mais fácil você aprender o raciocínio lógico, né, na linguagem nativa sua. E se você está acompanhando esse vídeo aqui, a sua linguagem nativa provavelmente é o português. Mas se você tem um inglês fluentíssimo, você pode programar, começar a aprender programação em qualquer outra linguagem, não tem problema nenhum com isso, tá? Desde que as coisas que vão vir agregado ali na linguagem, algumas palavras-chave, algumas melismas que você tem que implementar ali na linguagem, desde que essas coisas não vão te atrapalhar, tá? Te atrapalhar a aprender o mais importante desse momento, que é a lógica de programação, beleza? Dito isso, eu vou dar aqui alguns exemplos, dar um exemplo inicial aqui no Visualg, que é uma ferramenta para você aprender lógica de programação. Se você está no início, é muito boa, tá? Você vai escrever algoritmos em português, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exercício, né? Um exercício que, deixa eu ver, você vai calcular a média das 4 notas de um usuário, tá? Tem muita gente que começa o algoritmo da linha 1, linha 2 e vem aqui, cria todas as variáveis que vai precisar utilizar aqui na área, determina o tipo, tudo mais, aqui na área de variáveis, e depois vai escrever o sistema em si, o algoritmo para funcionar. Esse é um pensamento errado, porque eu sei, é natural, é intuitivo você começar a ler ou escrever qualquer coisa de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque é assim que você lê, assim que você aprende. A maioria das pessoas, tá? Tem gente que lê ao contrário. Que tem até doença disso, que a pessoa vê as coisas ao contrário. Enfim, mas nesse ponto, você não precisa sair declarando variáveis. Vamos ver se está bem fixado na sua mente aí. Qual que é a coisa mais importante que todo mundo precisa saber? Todo programador precisa saber, para começar, qual que é a forma mais fácil de começar um programa? É pensando no usuário, interagindo com o usuário, apresentando uma primeira mensagem para ele. Então, antes de eu criar uma primeira variável que eu vá utilizar no meu programa, eu vou apresentar uma mensagem para o usuário, que aqui no Visualg é uma função chamada escreva, tá? Basicamente, você está dando um comando para o computador mostrar uma mensagem na tela, escrever uma mensagem na tela. Essa função faz basicamente isso aí. Então, se eu vou interagir com o usuário, eu vou falar assim, ó, vamos calcular a média das suas 4 notas, tá? Estou dando uma informação para ele. Vou pôr um L aqui para falar que é um escreva com um quebra de linha no final. E aqui um outro escreva para pedir para o usuário informar a primeira nota. Informe a sua primeira nota. Eu ponho 2 pontos, um espaço e fecho aqui. Por que eu dei o espaço? Porque quando ele imprimir essa tela e eu vou ler a variável que o usuário vai digitar, qual que é o valor que o usuário vai digitar, eu vou armazenar isso numa variável. Quando eu apresentar essa mensagem, o cursor vai ficar piscando exatamente ali, ó, naquele ponto, nesse ponto aqui, ó, depois do espaço. Se eu não colocar o espaço, o cursor vai ficar piscando aqui. Então, pensando no usuário, eu acho que é melhor ter um espaço depois dos 2 pontos para quando o usuário for digitar. Então, eu costumo colocar esse espaço aqui, tá? Por fim, a gente vai ler, né, eu vou falar para o programa aqui, ó, leia a nota 1, que é a nota que o usuário vai digitar. Agora, eu sei que eu preciso de uma variável, de uma primeira variável, que é a variável nota 1. Ela vai ser do tipo real, tá? Então, com isso, a gente já tem um programa começando. Essa é a forma mais fácil. Pensa no usuário, escreve a primeira mensagem para ele. Faz as coisas do início, da execução, e depois você vai declarando os recursos que você vai precisar. Tá? Eu vou executar esse algoritmo aqui. Ó. Olha lá, ele mostrou na tela. Vamos calcular a média das suas 4 notas. Informe a sua primeira nota. 2 pontos e o cursor está ali piscando, esperando eu digitar o valor da nota. Vamos supor que eu tirei 9. Tá?
informei 9, acabou o programa, porque por enquanto é isso que a gente tem. Mas ó, a interação com o usuário está guiando o meu desenvolvimento, a minha programação, o meu código. Tá? Então ele informou 9 e o programa armazenou o valor 9 aqui na variável chamada nota1. Tá? Então agora eu vou até copiar a linha aqui para ficar... que eu basicamente vou precisar pedir para o usuário. Informe a sua segunda nota. E aqui, ó, nota 2. Quem tem esse algoritmo, quem tem esse exercício para fazer aí da escola, da faculdade? Eu recebo muita gente mandando esse exercício aí, falando, eu estou travado, não estou conseguindo e tal. Aí eu dou uma explicação basicamente como essa aqui, e a pessoa já, nossa, clareou muito, aprendi, já consegui dar os primeiros passos, consegui resolver o algoritmo. Aqui, ó, terceira nota. E, por fim, a quarta nota. Quarta nota. Aí eu vou armazenar na variável chamada nota 4. E agora eu sei que eu tenho mais 3 variáveis para utilizar aqui, ó. Que é a nota 1 já tinha, é a nota 2, nota 3 e nota 4. Beleza? Então agora baseado na interação com o usuário, eu estou criando o meu algoritmo. Depois que o usuário informou as 4 notas, vamos ver se está funcionando, ó. Vamos supor que o usuário tirou 9 na primeira, 4 na segunda, 8 e 6. Beleza, ele leu as 4 notas agora e guardou os valores das notas aqui nas variáveis corretamente. Tá? Esta área aqui do Visual é onde a gente vê as variáveis sendo utilizadas. Né? A variável é um lugar reservado na memória para a gente colocar algumas informações, alguns valores. Tá? Depois que eu já pedi para o usuário informar as 4 notas, eu vou fazer o cálculo da média, certo? Então, o cálculo da média basicamente é somar as 4 notas, nota 1 mais nota 2, aí eu abro parênteses ali porque eu vou ter que dividir a soma no final por 4, tá? Nota 3 mais nota 4. Aí eu fecho parêntese e divido por 4. Essa é a expressão que calcula a nota. Agora eu preciso armazenar isso aí numa variável, certo? Para eu utilizar depois, que vai chamar de média, tá? Eu vou chamar essa variável de média. E agora eu declaro que eu precisei dessa variável aqui, ó, média. Você viu? Eu estou declarando os recursos que eu vou precisando ao longo do tempo de acordo com a interação que o usuário vai fazendo. Né? No final das contas, a gente vai ter o programa pronto e sempre pensando no usuário. A interação com o usuário é o que guia, que direciona a criação do meu algoritmo. Tá? Então, vamos ver se está funcionando isso aqui. Ó. A gente consegue ver na memória aqui. Já declarou variáveis 1, 2, 3, 4, nota 1, 2, 3, 4, a média. Então, vamos ver se ele está calculando a média. Vamos pôr, vai dar 7,5 aqui. Ó. Então, o cálculo aqui dessa média deveria ser 7,5. Eu digitei 8, 7, 8 e 7. Então, a média é 7,5. Ele já armazenou aqui 7,5 e colocou na variável chamada média. Agora, eu vou informar para o usuário. Escreva, vou mostrar na tela. Ó. Escreva a sua média, a média das suas notas é... Aí põe 2 pontos... Aí eu ponho uma vírgula aqui para escrever a variável média. Tá? Beleza. Com isso a gente já tem uma nova interação, uma nova mensagem para o usuário. Vou pôr aqui umas notas. Vou pôr tudo 8, porque aí a média vai ser 8, né? Vai ficar mais fácil para a gente ver. Aqui, ó. A média das suas notas é 8. Ele colocou 2 espaços aqui, porque quando a gente já começa com o texto, ele já coloca um espaço depois quando a gente vai concatenar. Concatenar é colocar duas ou mais 2 valores no mesmo código, tá? Então, beleza, eu tirei aquele espaço porque o algoritmo já vai colocar um automaticamente aqui. E depois que ele calcular a média, o usuário talvez ele queria saber se ele passou ou não de ano, né? Se ele foi aprovado ou reprovado. Então, a gente vai verificar se a média foi maior ou igual a 6, tá? Que é a média de corte, vamos dizer assim, ou o contrário, né, que seria menor do que 6, foi reprovado. Então, eu vou fazer aqui uma verificação. Ó, se a média for maior ou igual a 6, então mostra a mensagem para o usuário, escreva: você foi aprovado. Então, eu vou pôr em maiúsculo aqui, ó, com uma exclamação no final ainda. Tá? Se não, né, se a média não for maior ou igual a 6, eu vou mostrar na tela: infelizmente você
foi reprovado. Que pena, né? Esqueci de fechar aqui o parêntese. Você vê, eu estou falando que pena justamente porque eu tô sentindo a dor do usuário quando ele vê uma mensagem assim. Então eu vou dar uma mensagem confortante, pelo menos, né? Infelizmente. A melhor linguagem que você tem que saber é a linguagem de comunicação com as pessoas. Se a pessoa vai passar por um problema, sei lá, pensa que você tentou acessar uma página na internet de um site e deu um erro, sei lá, qualquer tipo de erro. A forma como você vai apresentar aquele erro para o usuário, a empatia da comunicação, fala assim, infelizmente aconteceu um erro, você pode fazer isso ou isso ou isso. Tá? Ou nós já estamos resolvendo, nós já mandamos um e-mail para o programador responsável, sei lá, alguma mensagem que vai dar um posicionamento para o usuário e ele vai se sentir, putz, eles cuidam de mim, eles gostam de mim, eles têm carinho por mim. Isso é muito importante em qualquer software que você vai fazer, tá? Eu vou finalizar aqui com o FinC. Vamos ver se esse algoritmo ficou legal. Você viu que ele foi criado sempre pensando na comunicação com o usuário, tá? Do início ao fim. Inclusive os recursos que foi sendo necessário lá na utilização. Vou pôr umas notas baixas aqui para ver se dá certo. Sua média foi 6.5, você foi aprovado. Inclusive, faltou dar um Enter aqui. Você viu? O meu software ele ficou com uma mensagem ruim. Aquele Enter no final é só colocar um L aqui no escreva, que ele quebra lá no final lá um Enter na mensagem. Tá? Vou executar de novo. Vou pôr umas notas aqui que ele seja aprovado. Olha lá. Ué, não funcionou o L no final aqui. É que eu pus no lugar errado, né? Não é no você foi aprovado, é aqui a média, né? Que é depois dessa mensagem que ele vai apresentar uma das outras duas mensagens. Eu vou pôr de novo aqui umas notas altas aqui que vai dar mais que 6, a média, né? Então a média das suas notas foi 7.25, você foi aprovado. Então eu poderia até colocar um parabéns aqui, Olha a linguagem de comunicação com uma pessoa que está ali do lado. Se ela está feliz, se ela ficou feliz com aquela mensagem, comemore com ela. Parabéns. Viu? Agora eu vou testar. Vou deixar aqui, vocês já sabem que vai funcionar, né? E eu só coloquei uma mensagem a mais ali. Eu vou testar agora uma nota baixa, né? Que dê menos que 6 de média. Olha lá. A média das suas notas é 5. Infelizmente, você foi reprovado. Viu? Só estou dando um exemplo aqui na prática com um exercício comum aí que muitas pessoas lidam no começo, sabendo que a maioria de vocês são pessoas que estão começando, estão no início da carreira aí, do desenvolvimento, do aprendizado. Então, é um exercício que faz sentido para vocês e dando esse conhecimento de como você começa um algoritmo ou qualquer programa, qualquer trabalho, qualquer demanda que você for desenvolver como programador, tá? E eu vou dar um outro exemplo aqui, mas esse eu não vou desenvolver todo não, tá? Mas só para você entender que a ideia é a mesma, mesmo que a gente está falando aqui de uma interface preta, né, do Visualg lá, que é didaticamente para a gente aprender lógica, mas para você ter uma ideia de como isso seria também num programa mais, digamos assim, mais próximo da realidade, tá? Do real, assim, né? De profissionalismo. Então, eu vou mudar aqui para a minha tela de novo e vou abrir aqui um algoritmo em Java, tá? Até acho que está pequeno aqui. Eu vou colocar esse algoritmo numa tela maior aqui. Aumenta aí. Só abrir aqui um bloco de notas. Aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, Então, esse aqui é o algoritmo lá no Java, só que mesmo assim ainda não ficou legal. Deixa eu colocar no VS Code. Deixa eu abrir um editor de texto melhorzinho aqui. Aliás, deixa eu tentar salvar esse cara aqui, porque às vezes quando eu salvo ele com a extensão correta, ele vai pintar aqui as palavrinhas-chave do jeito que a gente ia precisar. Um pouquinho na minha área de trabalho. Sei lá, aqui no temp. Tá? Como chama? Jogo da velha. .java. Vamos ver. Pintou. Ficou legal. Ficou bom. Então, eu queria que ele ficasse com a telinha mais pintadinha, fica melhorzinho para vocês verem o código, né? Então, esse código é um código em Java, tá?
Basicamente, ele vai criar uma classe, mas é a mesma ideia do Visual, desde que você esteja olhando só aqui dentro desse método chamado main aqui, tá? Então, esse código aqui é o que vai ser executado. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a criação de uma interface, de uma janela, que vai ter o título chamado Jogo da Velha, e com o tamanho 500 por 500 pixels. Vai estar visível, tem aqui uma forma de finalizar o programa quando eu clicar no fechar, e aqui uma lógica para criar os botões. Tá? Por quê? Como todo jogo da velha, ele deve apresentar mais ou menos assim. Ó, vou executar para você ver. Você viu, eu não criei o jogo da velha ainda. Eu estou começando pela interface com o usuário. Eu vou abrir já aquele códigozinho lá, esse código pequeno aqui, ele cria essa interface aqui, ó, essa tela. Faz sentido para você que isso aqui parece um jogo da velha? Sei lá. Tem o título aqui falando que é o jogo da velha e tem os botões. Né? Então você já sabe. Talvez que eu precise colocar aqui uma informação a mais para falar quem que é o jogador atual, quem que está jogando, ou até pedir o nome dos jogadores, coisas do tipo, né, antes. Mas ó, é a interação com o usuário, a interface, o primeiro passo que o usuário vai dar no programa está determinando aqui como eu vou criar o meu algoritmo, meu software. Tá? Então, depois que eu apresentei essa tela aqui, o pessoal falou, tá aparecendo o jogo da velha, tá bem legal. Ou eu faria alguma coisa assim, assim, assado. Então, antes de eu escrever a primeira linha de código funcional, um código para implementar de fato um jogo da velha, eu criei a interface gráfica. Tá? Então, isso aqui que eu queria deixar de mensagem para vocês. Por quê? Antes de eu criar o código que faz efetivamente o jogo da velha, que controla aqui, eu não tenho matriz. Eu tenho uma matriz aqui de botões, mas eu ainda não tenho a matriz que controla os jogos, os botões não estão funcionando, eu tenho que pôr para funcionar, coisa do tipo. Mas a interação com o usuário, ela é a primeira coisa que vem na cabeça quando você vai começar um programa. Pelo menos na minha sempre foi assim. Tá? Sempre não, né? Depois de um período ali trabalhando, desenvolvendo, programando, a gente vai pegando essa ideia. E para quem está no início, talvez seja um pouco dificultoso aprender esse tipo de coisa no início. Tá? Então, eu espero que tenha ficado a mensagem aí para você, que tenha feito sentido para você. Tá? Porque você tem que pensar primeiro no usuário, sempre. Sempre. Antes de você escrever qualquer linha de código. A forma como tanto o usuário, que se for um usuário pessoa que vai utilizar, quanto o outro sistema que vai utilizar o seu sistema, que você pode estar desenvolvendo uma API, por exemplo, mas quem vai criar o outro software para utilizar a sua API, o seu sistema, o seu código, é uma outra pessoa, é um programador também. Então, as mensagens como você retorna, a documentação que você cria do seu software, né, o help ali, o ajuda, o sobre, como que eu entro em contato, qual que é a versão, essas coisas têm que ficar, a interação com o usuário tem que ficar bem clara, bem fácil, bem simples. E isso determina o sucesso ou o fracasso de muitas empresas, inclusive. Tá? Eu dei o exemplo aqui do Nubank, mas o Nubank é um exemplo apenas. Né? Tem empresas aí de contabilidade, tá? Que não é banco, contabilidade, que também é uma dor de muitas pessoas, principalmente quem tem empresa. Tem startups que criaram sistemas que fazem a maior parte do trabalho que um contador faz. Tá? Só que o segredo não é executar o trabalho. Fazer o sistema para executar aquele trabalho lá, tem várias empresas que fazem isso já, inclusive. Só que a interação com o usuário, a forma como a pessoa, o cliente está sendo tratado, né, se é com cuidado, com carinho ou não, vai determinar se aquela empresa vai ter sucesso ou fracasso. Tá? Então, eu dei o exemplo do Nubank, igual essa de contabilidade, tem algumas outras empresas aí e uma ou duas se destaca, principalmente por conta dessa comunicação, essa facilidade de uso, esse sentimento de eles estão cuidando de mim. E contabilidade é uma área que precisa de muito suporte, né? Dá muito problema. E como as pessoas entram em contato com o suporte da empresa, da startup, e como ela vai ser respondida, como que vai ser tratado aquele problema dela, isso aí determina muito o sucesso ou o fracasso da empresa, porque os clientes eles mudam, eles têm a liberdade de eu não quero mais esse serviço que não me atende, eu quero aquele outro ali, vou testar o outro. Tá? O próprio Nubank, por exemplo, essa semana eu tive um problema de um valor que eu não reconheci no meu cartão de crédito, na minha fatura,
e eu abri o aplicativo do Nubank, falei, onde será que eu peço ajuda deles, né, para resolver esse problema, que eu não sei de onde que cobrou esse valor. Aí eu abri o menu lá, tinha ajuda, e abri um chat. E eu mandei lá, oi, eu estou com um problema assim assado, e uma pessoa respondeu. Né? Primeiro foi um robô, já estamos vendo aqui, foi uma mensagem para dar um carinho, tá? E tá até direcionando quem que vai cuidar do meu assunto, do meu suporte, daquele problema que eu estava tendo. E resolveu assim, rapidinho, né? Em algumas mensagens de chat, algumas documentações, algum e-mail que mandou, foi, voltou e resolveu. Então, fui muito bem cuidado, né, por um software e uma pessoa que estava ali também. Então, quanto melhor você tiver uma linguagem para comunicação com a outra pessoa que vai estar ali, lidando com aquele sistema ou aquele projeto, tá? Mais sucesso você vai ter na sua carreira. E não é só você pensar no usuário, não. Foi-se há muito tempo, o tempo em que programador chegava de manhã, sentava na frente do computador, escrevia códigos o dia inteiro e ia embora. Tomava café o dia inteiro também e ia embora. Não é assim, programador. Se você quer se tornar um programador, saiba que o seu maior desafio e talvez o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, e é uma grande oportunidade, porque é um problema para muitas pessoas, logo também é uma oportunidade, depende de como você quer ver. A forma como você conversa com as pessoas. E não só a forma como você programa as mensagens do seu sistema, o seu algoritmo, como você faz baseado no usuário, pensando na pessoa que vai utilizar aquele sistema, mas também a sua comunicação com os seus colegas de trabalho, quem está trabalhando no mesmo projeto. Você tem empatia. Saber que muitas vezes vai ter problemas assim, que tiram o sono das pessoas. E você saber se colocar no lugar da outra pessoa. Putz, se você está estressado, fique mais calmo, vamos resolver isso aqui, toma um copo d'água, né? Leva um chocolate. A comunicação, como você lida com as pessoas, isso aí vai fazer diferença na sua carreira como programador e, na minha opinião, em qualquer área que você for atuar. Como você lida e conversa com pessoas, isso aí determina muito como você vai ter sucesso ou fracasso na sua carreira. Inclusive, isso é uma das soft skills, tá? Skill de conhecimento, né, de habilidade, tá? E soft de suave, né, macio. Então, é uma habilidade que não é uma habilidade técnica, mas que é muito importante e muitas empresas contratam a pessoa que mesmo não tenha um conhecimento técnico alto, avançado, mas ela é uma pessoa com bastante habilidades de soft skill, de comunicação, de interação com as pessoas, de como lidar com problemas, como resolver problemas em grupo, inclusive. Porque aprender a parte técnica, aprende depois com a empresa. O importante é manter a empresa saudável, com uma cultura boa. Tem muita empresa que contrata baseado quase que exclusivamente em soft skill. Se você dá o match, né? Se você combina com a cultura daquela empresa. Então, muitas empresas contratam baseado principalmente na cultura. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado deste assunto, que tenha aprendido, que tenha contribuído alguma coisa para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, né, na área de programação. E essa foi mais uma live, Dicas de Programação. E aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares para ajudar pessoas como você e outras pessoas que estão começando aí na área de trabalho, na área de programação, tá? Querendo aprender programação e às vezes está ali sofrendo para aprender e tal, eu vou dando dicas, né, para você aprender da forma mais leve e de uma forma assim, bem sólida, tá? Que você construa uma boa base como um programador para você galgar degraus mais altos. Tá? Porque não adianta você criar um conhecimento, um aprendizado muito específico numa coisa só que você não tem uma base para você evoluir ainda mais. Né? Se você curtiu, aprendeu alguma coisa aqui comigo hoje, eu deixo o convite, né? Se você está no YouTube, você pode se inscrever, tem aí o botãozinho de curtir também, né? Joinha, e aquele procedimento básico, né? Tem que clicar no sininho também. E no Facebook, né, você pode compartilhar, marcar alguém que você conhece, que iria aproveitar esse conteúdo, que isso aí ajuda, né, levar esse conteúdo para as pessoas que estão de fato precisando desse conhecimento. Tá? E quem não está ainda no nosso Telegram, né, tem também um outro link para você se inscrever.
tá aí embaixo também na descrição. Basta você ir lá e entrar no Telegram, no nosso canal do Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é parecido com o WhatsApp, assim, então fica uma comunicação muito mais próxima, né, do meu dia a dia, porque é muito mais fácil eu pegar o celular, apertar um botão e gravar um áudio, do que escrever um e-mail para mandar para todo mundo, para a lista de e-mails, coisas do tipo. Então fica uma comunicação muito mais rápida, mais direta, mais simples, mais próxima. Beleza? Tchau, tchau.